No início da aula passada, eu tinha comentado com vocês que esse parzinho de aulas, né, a aula anterior e essa, é um interlúdio aí entre o final do bloco de divisão e conquista e o início de algoritmos gulosos. E essa aula é bem continuação da anterior, então deixa eu dar o contexto para vocês. Na aula passada, a gente revisitou fundamentos sobre grafos, né, e a gente foi apresentado ao conceito de corte em grafos, e ao problema do corte mínimo. Dado o conceito de corte, existem inúmeros problemas que podem surgir, corte mínimo, corte máximo, corte balanceado, mas a gente vai tratar particularmente do problema do corte mínimo. E daí a gente terminou a última aula vendo esse algoritmo aqui, que é o algoritmo aleatorizado de Kaiser, que é baseado em contração de arestas, fusão de vértices. E a gente não analisou ele, a gente só fez exemplos mostrando que ele é um algoritmo aleatorizado que às vezes acerta a solução, às vezes não acerta, e não é óbvio quão provável é dele acertar ou não. Tá? Então foi nesse ponto que a gente terminou a aula passada. Eu vou começar essa aula não falando desse problema, né, do corte mínimo e desse algoritmo em particular, mas fazendo uma extensão da nossa revisão de probabilidade. Se vocês lembrarem, lá na aula do algoritmo aleatorizado para seleção, eu dei uma revisitada em alguns conceitos de probabilidade antes da gente entrar na análise do algoritmo, e aqui eu vou apresentar alguns outros conceitos, em particular que é a probabilidade condicional que a gente precisa para essa análise, tá? Para conseguir entender mais profundamente o algoritmo de Kaiser. Então, nós vamos começar aqui fazendo essa extensão da nossa revisão de probabilidade, que eu espero que não tome tanto tempo, mas que deve ser útil para a gente. E também deve ter algumas curiosidades autocontidas, tá? Probabilidade costuma ser bem interessante para a gente. Então, eu não vou escrever no quadro, mas os objetos, vamos chamar assim, fundamentais, né, os conceitos fundamentais que a gente revisitou da outra vez foram espaço amostral, né, que é o seu universo de resultados possíveis, evento, que é um subconjunto desse universo, né, então um evento é um subconjuntinho de resultados ali que deve ter alguma semântica para a gente normalmente, variável aleatória, que ela é uma funçãozinha que para cada valor do universo, para cada resultado possível, ela associa um valor, então o valor dela depende do resultado das escolhas aleatórias ali, dos resultados das possibilidades que a gente tem. E a gente falou de esperança também, né, que é a média ponderada lá do valor de uma variável aleatória, ponderada justamente pelas probabilidades que estão envolvidas. Então eu vou começar aqui falando de probabilidade condicional, tá? Então vamos lá. Esse vai ser um conceito bastante importante que a gente vai comentar agora. Probabilidade condicional, que intuitivamente é a probabilidade de alguma coisa ocorrer quando eu já tenho informação de que alguma outra coisa ocorreu. Então, pensando aqui em termos de eventos, por enquanto, tá? A gente pode falar de probabilidade condicional no contexto de eventos e no contexto de variáveis aleatórias, mas a gente começa definindo para eventos, depois a gente expande. Então, no contexto de eventos ali, se supõe que a gente tem aqui eventos X e Y, ambos aqui subconjuntos do meu universo. Quer dizer, são pedacinhos do meu universo. Eu vou fazer um desenho aqui para ajudar a gente a enxergar eles. Então, imaginem que a gente tem aqui todo o meu universo de possibilidades, aqui todo o resultado das escolhas aleatórias vai gerar algum resultado aqui dentro desse universo. E daí os meus subconjuntos X e Y. Deixa eu colocar umas cores aí para ficar mais interessante, né? Digamos que X eu vou usar roxo e Y eu vou usar amarelo. Tá? Então, de modo genérico aqui, eu vou supor que esse subconjunto aqui é o X e esse subconjunto de resultados aqui é o Y. Tá? E eu fiz de propósito que eles tenham uma interseção, não é sempre o caso, tá? Mas só para fazer genérico mesmo. Tá? Então, são dois eventos ali que podem ou não ter uma interseção. No meu desenho, eu coloquei como isso sendo possível. E o que a gente vai fazer aqui? Né? O que é a probabilidade condicional que a gente vai definir, então?
A probabilidade condicional quer dizer a probabilidade de ocorrer x dado que ocorreu y. A fórmula é bastante simples, é a probabilidade de ocorrer x e y, x inter y aqui, né? Ou seja, ocorrer alguma coisa aqui do meio, ó. É a probabilidade de que o resultado que ocorreu de todos os possíveis seja aqui do meio. Mas já sabendo que não está todo mundo no páreo, né? Probabilidade de x dado que ocorreu y, a intuição é, olha, eu não sei ainda se ocorreu alguém de x. Eu não sei, estamos falando da probabilidade disso. Mas eu estou te dando a informação de que ocorreu alguém de y. O jeito que eu gosto de interpretar isso é como se eu tivesse dado zoom. Sabe quando você está no Google Maps, você pode dar zoom out, zoom in, você foca numa região ou você olha para uma região inteira? Quando eu falo que ocorreu y, eu dei zoom para esse espaço, ó. Né? O meu novo universo, o meu universo remapeado é dentro desse y. Só podem ocorrer coisas aqui de dentro. Tá? E o jeito que a gente interpreta, que a gente representa matematicamente esse zoom, é uma divisão pela probabilidade de y ocorrer. Ser uma divisão, se a gente parar para pensar, faz sentido, porque imagina que o y é um carinha muito pequenininho, os resultados que estão lá dentro do y têm uma chance em 100 só de ocorrer. Mas no momento que eu digo que ele ocorreu, ele é meu novo 100%. Então eu vou dividir por uma fração aqui, por 1%, né, por 1/100. Isso vai remapear, isso vai dar o zoom para aquela região que eu estou dizendo que ocorreu. Ok, intuição? Então é isso que a gente está fazendo, olha, é a probabilidade de x dado y, é a probabilidade dos dois ocorrerem, mas quando o meu universo foi remapeado só para esse pedacinho aqui, só para cá. Tá? E daí, obviamente, se x e y não tiverem interseção, por exemplo, isso aqui vai para zero imediatamente, por exemplo. Né? Mas no geral o que vai acontecer é o remapeamento ali das proporções. Dito tudo isso, eu gosto de dar essa interpretação para ficar mais fácil de intuir, de trabalhar com ela, mas é só uma definição matemática, né? Ela tem uma semântica, mas é basicamente uma definição para a gente, a probabilidade condicional. Antes da gente avançar, eu tenho aqui um exemplinho, tá? Envolvendo lances de dados, tá? Então, um quiz aqui para a gente discutir, só para consolidar esse conceito. Não na outra aula, mas na aula que a gente fez da revisão de probabilidade, um cenário bem comum que eu estava tratando era, lançamos 2 dados, né, rolamos 2 dados de 6 faces cada e alguma coisa acontece. Então nesse caso, de novo, eu vou rolar 2 dados de 6 faces e eu vou definir 2 eventos aqui. O meu x, no caso, vai ser um dos resultados, pelo menos um, eu deveria dizer, né? Pelo menos um dado deu 1, né? Deu resultado 1. E o que é o meu y? O meu y é o evento de que a soma dos dados deu 7. E como que a gente vai exercitar a probabilidade condicional nesse cenário bem simplesinho, né? Só para consolidar? Muito simples. Quando eu olho para jogar 2 dados, eu tenho 36 possibilidades. Foi isso que a gente verificou da última vez, né? Todas as combinações de 6, de escolher 6 e 6 ali, números independentemente. Mas se eu sei que a soma dos resultados deu 7, o y aqui eu estou falando de um conjunto bem mais comportado, né? Um conjunto bem mais restrito, que é o 1 com 6, o 2 com 5, o 3 com 4, o 4 com 3, o 5 com 2 e finalmente o 6 com 1. São só essas possibilidades, quer dizer, são 6 resultados possíveis, né, que estão dentro, nesse espacinho aqui no qual a gente está dando zoom. Porque o que a gente quer responder nesse quiz aqui é qual que é a probabilidade de x dado y, né, se eu sei que aconteceu y. E a gente vai só aplicar a fórmula, né, a probabilidade de x dado y é a probabilidade de x e y dividido pela probabilidade de y. Daí a gente pode olhar aqui, olha, a probabilidade de y é a probabilidade de um desses 6 eventos ocorrer.
Sendo que, se a gente lembrar, cada um dos resultados, não confundir, evento é um subconjunto de resultados, desculpa, é a probabilidade de um desses resultados ocorrer. Cada resultado tinha uma chance em 36, que eram 36 uniformemente distribuídos, então a probabilidade do y aqui é 6 vezes 1 sobre 36. Essa é a probabilidade, aí sim, do evento y ocorrer. E qual que é a probabilidade de x inter y? Eu estava usando o roxinho para o x, né? Quem são os x aqui dentro do y? Quem são os resultados aqui que correspondem a pelo menos um dado dar 1? Bem, esse aqui, que deu 1 no primeiro dado, e esse, que deu 1 no segundo. São só essas possibilidades, né? São só esses resultados que geram, pelo menos, que satisfazem essa condição, né? Então eu vou ter aqui, probabilidade de x inter y vai ser 2 vezes 1 sobre 36. De novo, esse 1 sobre 36 é a probabilidade de cada resultado no universo como um todo. Elas vão cortar, daqui vai ficar 1/3, né? E esse vai ser o resultado do meu quiz. Só para aplicação direta da definição aqui. Bem, então, isso foi a gente revisitando probabilidade condicional. Tem mais um tema antes da gente avançar, tá? Rapidinho. Eu quero falar do que são eventos dependentes e eventos independentes. Inclusive, percebi agora que eu cometi uma gafe. Eu falei, essa ideia de probabilidade condicional vale para eventos e para variáveis. Falei bobagem. O que a gente vai ver agora, o conceito de dependência e independência, sim, que vale para eventos e variáveis, tá? Vou apresentar ele nos dois sentidos. Probabilidade condicional era só sobre eventos mesmo, eu que me confundi. Então, eu vou apagar aqui, vou deixar a definição de probabilidade condicional lá, que vai ser útil, e vou entrar nesse outro assunto.